E agora vamos falar de vendas, o que que trava e o que que destrava a venda. E aí, falando sobre agora nessa segunda parte de vendas, eu vou querer também que você fale um pouco do seu livro, Tá bom. que está aqui, que vai ser para as pessoas conhecerem. Por que que tanta gente boa trava na hora de vender? Porque eu não gosto de ouvir não. Porque acho que as pessoas estão sendo indiferentes com você, porque a pessoa não quer ser ignorada. Aí eu falo que tem muito mais uma questão emocional envolvida, que a pessoa precisa ter o autoconhecimento para resolver isso dentro dela, do que justamente atrelado à venda. Então, a minha defesa de hoje em dia é: vendas é ouvir não. Você escuta muito mais nãos do que sim. Para você chegar no sim, você precisa ouvir esses nãos. Aprender com eles, fazer as correções que precisam ser feitas para chegar mais perto do sim. Então, o sim é possível, o sim está logo ali. Eu falo que eu uso uma frase como estilo de vida, que é: o sucesso está na próxima curva. Então, persista. Sim. Trabalhe sempre buscando esse resultado que ele vai chegar. Agora, uma coisa fundamental, Letícia, seja nas vendas ou na nossa vida, no dia a dia, tudo, cada não que você escuta, você precisa aprender o que te levou a ouvir esse não. Qual foi a abordagem que você usou que não foi bacana, que você poderia ter feito diferente para chegar ao sim? E aí você vai fazendo a mudança. Você vai aperfeiçoando a sua fala. E aí você vai melhorando as tratativas para chegar no resultado. Ah, é só na abordagem? Não, claro que não. A gente vai olhar o mercado, a gente vai olhar o preço, a gente vai olhar o produto em si, se ele está adequado à demanda existente. Mas você precisa parar para se escutar e escutar o cliente também para o sim chegar mais rápido. Então, pessoal, não tenham medo de vender, não tenham insegurança, se preparem, conheça o produto, o serviço que estiver vendendo, porque isso é fundamental. Eu falo que você pode ser o melhor vendedor do mundo. Sem conhecer o produto ou o serviço, você não vende. É isso. Então, assim, se prepara para você pegar o telefone ou para você mandar uma mensagem via WhatsApp, para qual meio for. Se prepara para aquilo que você vai fazer. Eu tinha muito medo de vender meu produto, porque, primeiro, eu não me valorizava, eu não confiava muito no produto. Ah lá, já começa, né? Então, a minha cliente confiava, tinha vários cases, depoimentos, tudo, mas eu não confiava, então eu meio que travava. O ouvir não, eu não tinha problema com ouvir não. Só que qual era o meu problema na vendas? Cara, eu falo demais. Aí a pessoa tem uma dor, ela quer o quê? A Neosaldina. É isso. Eu entregava 3 hospitais, o hospital da clínica inteira. Tipo, daí era muito pesado. Uhum. E aí eu fui lapidando pra entender que, gente, seja menos. Ela só toma Neosaldina. Dá só Neosaldina. Depois você vai pro próximo. Aí Isso. vai devagar. E foi aí que eu tive uma virada de chave, porque eu queria entregar demais. Pois é. E eu não tinha vendido. Então, 2 ouvidos e uma boca, pra gente escutar mais e falar menos. Se a gente quer vender, nós precisamos ouvir o nosso cliente. Por quê? O que é bom pra mim não é bom pra você. Você pode estar buscando algo num produto que eu vou buscar no mesmo produto algo totalmente diferente. Só que se vem a Ana e queira oferecer pra gente aquilo que é o benefício dela, eu vou falar assim: não faz sentido pra mim. Concorda? Sim. Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira totalmente diferente. Vamos ouvir o que o cliente quer, a realidade dele. A gente não fala tanto em empatia. Então, a empatia nas vendas é exatamente isso. Você ouvir o seu cliente, entender a dor dele, procurar vivenciar a dor dele para poder entregar o melhor. E aí entra essa questão, você falou, se você não acredita também naquilo que você vende, você não vai conseguir vender. Exatamente. Se você acha Você que precisa se valorizar, né? É Isso. um trabalho de desenvolvimento pessoal. Isso. Tanto é o que a gente está falando, um negócio que sustenta quem você é. Então você precisa primeiro se valorizar para valorizar o produto. Se você tem um vendedor na equipe que ele não se valoriza, é muito difícil. Uma baixa estima é muito difícil ele vender o produto. Sim. Muito Sim. difícil.
E aí, o que ele vai fazer? Ficar se comparando ao colega que está vendendo muito mais. Exato. Aí ele baixa mais ainda a energia dele, não consegue ter o resultado que ele merece, mas nem ele sabe que ele merece tudo isso, né? Exato. Isso é muito importante. E aí, como é que você lida com as equipes? Você que é consultora de vendas e gestão estratégica. Como que você trabalha as equipes de venda no mundo hoje cheio de comparação de informação? Letícia, eu procuro sempre dar treinamento para as equipes, mostrando para elas o quanto é necessário não se comparar, o quanto que desvaloriza a empresa, o produto, o serviço, você ficar barganhando, aceitando todas as ofertas que o cliente te traz. Então eu vou trabalhando caso a caso. Então eu dou o treinamento e eu faço a supervisão em loco, olhando números, olhando as abordagens, verificando caso a caso de dificuldade de fechamento, para a gente chegar no resultado final. Resolvendo conflitos também, que muitas vezes existe, resolvendo até mesmo conflitos entre empresa e cliente, e aí a gente tem que achar um meio termo onde a gente consiga resolver de uma forma onde o cliente saia satisfeito, mas desde que não se prejudique as regras da empresa, porque aquela história que o cliente tem sempre razão não é verdade. E então é um trabalho de formiguinha mesmo, não é algo que assim você vai ver o resultado amanhã. Não. Mas você precisa ir aplicando, e a mudança de comportamento também ela não acontece da noite para o dia. Então, e eu sei que, por exemplo, toda essa bagagem de informação que eu tenho, eu também não conquistei da noite para o dia. Então eu não posso querer que esse vendedor enfiar a goela abaixo dele e falar, comece a fazer diferente. Então eu vou olhando e vou fazendo as mudanças necessárias até chegar no ponto a gente possa avançar. E sempre buscando avançar de acordo com aquilo que o vendedor está dando de resultado. Agora, claro que sempre eu vou ter um olhar voltado para a empresa. Está atingindo aqueles objetivos que a empresa deseja? Claro que eu vou alinhar com a empresa também. Olha, onde você está querendo chegar, não é o momento agora. A gente tem que dar uma recuada porque a gente está indo numa caminhada onde isso ainda não é. E eu mostro números, mostro os resultados, que aquele não é o caminho. Então eu vou fazendo trabalho muito de... A minha consultoria é muito mão na massa. Eu construo junto. E é o que eu falei para você, cada empresa é um caso, então eu não vou chegando despejando um monte de estratégia e falando que vai dar resultado. Não, vamos olhar, vamos entender. Primeiro, vamos conhecer todo o seu negócio para a gente entender quais são os pontos que a gente precisa melhorar. E aí a gente vai caminhando nesse sentido. Quando você fala que cada empresa ela é um caso específico, eu vejo tanto valor nisso, porque muitas pessoas me perguntam por que eu não faço só mentoria em grupo. Só que cada pessoa é uma pessoa. Exato. Cada pessoa tem uma história. E para mim, o individual, ele tem muito valor. Sim. Então eu não sou uma pessoa para o preço. Eu não olho se a minha concorrente tá cobrando 5, 10, não tô nem aí com o preço dela. Eu cobro o meu valor. Sim. E esse é o meu valor. Ah, o mercado não tem crise, tem problema. Todo mundo tem problema com dinheiro. Isso. Quem quiser resolver, vamos resolver. Mas, porque uma história é muito diferente da outra. Sim. E apesar de eu ter uma metodologia, às vezes eu vou ter que ajustar. Por quê? Tem uma pessoa que ela tá num outro momento que outra. Sim. E não é certo e errado, mas cada uma tem suas crenças. Sim. Cada uma tem os seus desafios. Exato. Não tem como a gente colocar, né, mesmo no Kiron, que a gente tinha classe, aula em grupo, tem a sua especificidade. Sim. Cada um tem o seu. É olhado para o individual. É olhar para o individual. Sim. Exatamente. É necessário. Não tem crescimento se não for dessa forma. Não tem. Sabe? Então, não dá para lidar como tudo igual, tudo 1 mais 1. Nesse caso, não vão ser 2. E tá tudo certo. E mostrar para a empresa que tá tudo bem. Você sabe que uma vez eu fui dar uma mentoria, eu fui fazer só o diagnóstico da empresa. E aí chegou no final, a empresária virou e falou assim para mim, Sâmia, nossa, eu adorei, é tão leve, né? É sem julgamento.
Para mim isso é natural, só que eu entendi o valor que tem esse peso para ela, porque quantas pessoas também deixam de procurar uma mentoria, uma consultoria, com medo de ser julgado, falar, mas eu vou mostrar para Por ela esse vergonha. problema por vergonha. Por vergonha, claro. Fala assim, olha o quantos erros eu fiz, olha onde que eu tô, olha a situação que tá a Samia, tinha uma empresa. empresária que ela tava. A gente trabalhou no ano passado. E ela tava há um ano escondendo do marido que eles não estavam pagando INSS na empresa. Olha só. Ela tava sem dormir há um ano. E assim, e ela conseguia, uma mulher muito corajosa, porque ela conseguiu me falar, ok, então quais são os caminhos? Aí ela me ligou, e é muito difícil uma cliente me ligar pra falar, Letícia, eu falei com meu marido, parece que isso é um peso gigantesco de dentro de mim. A gente já falou com o advogado, e não é um bicho de sete cabeças, dá uma parcelada pra fazer isso, aquilo. Eu falei, olha só que simples. Mas às vezes o medo parece que é aquela montanha, né? Na verdade, eu acho que a pessoa já tá vivendo a montanha. Sim. Ela só não quer sair da montanha. Ela não quer enxergar a montanha. E aí, olha só no final, né? Utilizando de exemplo o seu caso aí. Não é chegar para a pessoa e falar para ela, tá vendo como não adiantou você ficar um ano sem dormir? Porque daí isso é julgamento. E aí é olhar, falar, olha que maravilha, a gente conseguiu resolver, então agora a gente vai ter outro olhar. É daqui para frente. Sim. Olhar para trás é só pegar os aprendizados que nós tivemos e não repetir os mesmos erros. Só que não ficar se torturando pelos erros que foram acontecendo. Exato. E quando a gente se tortura, a gente não vende, o cliente sente, né? Exato. Total. Os erros, as autochicotadas, sim. As pessoas perdem muita venda por causa de autochicotadas. Sim, também. E Samia, existe uma fórmula para vender todos os dias? Prospectar todos os dias, tá? Essa é a fórmula. A prospecção que você fez hoje, ela pode te dar um resultado imediato, mas isso não é algo comum. Acontece? Acontece. Tudo vai depender do valor que o seu produto tem. Se for algo de high ticket, é mais difícil ainda, mas ainda assim pode acontecer. Só que a prospecção é plantar semente. Então, estudos mostram que a semente que você está plantando hoje é muito provável que ela colha frutos daqui 90 dias. Tá? Vou até anotar. Pode anotar, que é científico isso. Depois eu te passo o nome do autor, que eu não estou com ele aqui na cabeça. Então, assim, se eu planto hoje, daqui até 90 dias, eu vou colher esse resultado. Então, se eu deixo de plantar todo dia, vai chegar lá na frente, daqui 3 meses, você vai colher o resultado que você plantou hoje. Ah, e o que eu estou colhendo hoje? Nossa, eu não estou vendendo. Se você não está vendendo hoje, é porque você deixou de plantar lá atrás. Então, agora, tem que mostrar aquilo que você vende, você tem que divulgar. Se você não faz, o concorrente vai fazer, você tem que oferecer. Então, não pode ter vergonha de mostrar. Não pode ter vergonha de falar a respeito do seu produto, do seu serviço, daquilo que você faz. Se as pessoas não conhecerem, a probabilidade de elas comprarem, né? Sim. É eu digo que é 100%. É egoísmo nosso a gente não vender. Porque se a gente não vende, a gente não tá circulando dinheiro na economia. Sim. A gente não tá contribuindo com a nossa família. A gente não tá contribuindo com a gente. E a empresa não se sustenta. Exato. Porque o negócio precisa se sustentar. Sim. E é ele que sustenta a família. Sim. Então, se eu não vendo, eu tô prejudicando o meu negócio. Eu tô me prejudicando e tô prejudicando meu marido, minha filha e todo mundo que eu puder impactar. Sim. Com aquele dinheiro. E Com o futuro, certeza. né? Porque se a gente não guarda dinheiro, a gente não valoriza o futuro. Sim. E aí entra uma pergunta que eu queria muito fazer. Porque existe uma crença, que eu até conversei com a Aline, que veio aqui, que é uma. Ah, não, foi com a Fernanda, de advogado. As pessoas, elas não gostam muito de advogado. E aí a gente quebrou essa crença aqui no episódio. Vendedor, existe uma crença que é aquele vendedor que empurra produto. Então, só da pessoa falar que é vendedor, já some. Então, qual que é a diferença entre vender e empurrar pra gente também quebrar essa crença do vendedor em 2025? Olha, vender genuinamente é você ouvir o cliente, a necessidade que ele tem
e entregar para ele o melhor. Ou você conhecer essa pessoa, entender que aquilo que você tem vai contribuir demais para ela, Ok. tá? Então, sempre olhando aquilo que você tem a oferecer e que faz total sentido para o outro. Agora, aquele que empurra, ele não tá olhando para o outro, ele só tá olhando para ele. Então, se ele só olha para ele, ele só tá querendo ver os resultados dele e ele não tá fazendo circular essa energia de troca, de benfeitoria. Você sabe, Letícia, que em 2023 eu fui para os Estados Unidos, eu fui lá para Orlando para fazer um curso de atendimento ao cliente no modelo Disney. E a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra lá da Apple. E o funcionário da Apple que veio falar com a gente, ele comentou que os funcionários dos Estados Unidos, nenhum deles recebia comissão sobre as vendas que faziam. Diferente do que é aqui no Brasil, tá? E aí, por que eles não recebiam comissão? Porque a Apple entendia que o vendedor precisa entregar para o cliente aquilo que ele precisa e não aquilo que é mais lucrativo para a empresa, Ok. tá? Então, assim, você tem vários modelos de iPhones. Qual é que se encaixa para mim? Então, esse vendedor consultivo, que eu chamo isso de um verdadeiro vendedor consultivo, ele vai explicar para mim as funcionalidades e eu vou entender qual é melhor. E aí eu vou pensar se eu vou investir mais ou menos naquilo que eu estou comprando. Aí eu falo assim, tá, tem como ter um equilíbrio nisso? Claro que tem. Então vamos pensar, aqui no Brasil, esses vendedores da Apple recebem comissão. Mas eu tenho certeza que continua a filosofia da mesma forma. Então, ou seja, vendedores, vamos oferecer para o cliente aquilo que ele verdadeiramente precisa. Sim. Não aquilo que você quer vender porque a sua comissão vai ser maior. Entende? Então, porque daí, mais uma vez, você está empurrando o produto, você não está sendo verdadeiro. Existem N casos que a gente pode comentar. É sentir o peso, né? Isso, então assim, vai numa loja de roupa, você vai provar a roupa. Tá nítido que não tá legal, só que você tá vendo como se tivesse lindo, maravilhoso. Chega a vendedora e fala, nossa, tá maravilhoso. Pra não ser indelicado e falar, ai, nossa, não ficou bom, fala, vamos experimentar uma outra peça, que eu acho que vai ser mais legal ainda. Uma forma de você quebrar isso. Agora, não chegar, porque vai chegar um momento que a pessoa vai na casa dela, usar a roupa e vai falar, poxa, mas não tá tão legal assim. Tem loja que eu nem volto. Então. Tem loja que eu bloqueio no WhatsApp mesmo, porque é a pessoa que quer empurrar o produto. E antes eu não conseguia falar não. Então daí eu comprava tudo, chegava em casa com aquele arrependimento, falava, meu Deus do céu. Aí eu bloqueava a pessoa. Porque eu não conseguia nem falar pra ela. Sim. É até imaturidade, mas eu não... Mas então, esse negócio de não conseguir falar, muita gente não consegue. E aí, a gente chama isso também de uma objeção. Você manda mensagem, a pessoa visualiza e não te responde. Muitas vezes, esse silêncio pode significar um não. Claro que você não vai desistir na primeira tentativa. Sim. A gente tem aí... tem que ter feeling, tem estratégia para você encerrar a conversa ou dar continuidade para realmente fazer a venda. Mas a quantidade de pessoas, Letícia, que não respondem mensagem por não ter coragem de falar não, é enorme. Enorme. Acontece isso daí também. E aí entra o bloqueio. Ela não, às vezes não tem coragem mesmo de dizer que, olha, não é o momento, olha, não tenho dinheiro, olha, não. Ela simplesmente some. Isso. E hoje eu não faço mais isso. Porque como eu não quero que façam comigo, então hoje eu sou muito polida, educada, explico, exceto o telemarketing. É outra história, né? Exceto o telemarketing. Mas senão eu agradeço, converso. Porque a gente não pode fazer com o outro que a gente não quer que faça com a gente. Né? E esse vendedor precisa de um motivo para encerrar a sua conversa ou para te contactar no momento oportuno, onde faça sentido para você. Sim. Pode não fazer agora, mas no futuro pode fazer. Só que isso também só acontece quando existe verdade na venda. A venda precisa ser transparente. Eu sou totalmente contra o fato de empurrar produto. O cliente não volta, o cliente não indica.
Então, para que isso? Qual é você ter o lucro imediato e depois acabou. E aí sempre você tem que ir trabalhando para entrar cliente, mas você está parando para olhar quantos estão ficando realmente? Sim. Quantos estão comprando de você novamente? Não adianta só entrar e não comprar mais. Exato, tem que ter recorrência. Exato. Sim. E, Sâmia, a gente está falando de vendas e aí entra a parte do marketing. O quanto que hoje você vê que as empresas. Porque na época que eu trabalhava na fábrica, eu e meu irmão meio que fomos pioneiro na parte de marketing no setor de dispositivos médicos, que a gente mudou completamente a parte da fábrica. E isso trouxe muito resultado rápido na época. Ou seja, faz tempo. Como é que você vê hoje? Porque hoje existe o marketing digital. Mas as pessoas, elas estão investindo só em propaganda ou elas começaram a investir em marketing ou só foco em vendas? Nossa. Tem de tudo, Letícia. Na verdade, assim, tem gente só pensando em fazer anúncio para vender e não criando um posicionamento da marca, criando uma história dela para fortalecer aquele nome. De novo, aquele alicerce que é necessário. Existem empresas que não investem em marketing, não vendem e tem uma estrutura linda, maravilhosa, que se investisse teria muito mais resultado do que tem. Então, assim, até mesmo no meu trabalho, porque vendas é diferente de marketing. Total. E as pessoas confundem. Então, e é natural. Se vendas não vende, é porque marketing não funcionou. Se o marketing não funcionou, é porque vendas não levou informação. É uma briga eterna entre esses dois departamentos. Só que eles precisam trabalhar unidos. Por quê? Vendas está ouvindo o cliente para alimentar o marketing, que ele mesmo, durante a sua divulgação, já vai quebrar as objeções existentes, tá? Sim. E aí ele vai enaltecer, enobrecer aquilo que a empresa vende, a marca dela, tudo, para facilitar a vida do vendedor aqui na ponta. Então, não dá para trabalhar separado. Muitas vezes você pode ter um produto excelente, mas se você não tem um bom marketing, ele não vai se vender. O vendedor também não faz milagre. Sim. Não é uma Apple da vida, de novo, que forma fila para comprar o aparelho que foi Justamente na lançamento. Apple que eu pensei nisso, porque a Apple, ela se vende muito por causa da parte do marketing. O vendedor não tem que fazer muito esforço. Sim, exato. Quando você tem um marketing forte, alinhado com a comunicação com a empresa toda, é muito mais fácil você vender. Sim. E assim, é um produto, é uma marca que se solidificou pelo seu pioneirismo e por facilitar a vida das pessoas. Tudo ela foi pioneira no lançamento e as outras empresas vieram atrás. Ah, mas por que a Apple é o que é? Vou falar o que eu ouvi na palestra. Falei, simplesmente, gente, os engenheiros e a tecnologia estão à disposição de todo mundo. A gente sabe aproveitar isso. Sim. Olha a diferença. Então, ok, então o produto consegue se vender sozinho. Agora, cita para mim mais 3 que se vende sozinho, sem ter um esforço do vendedor para comentar a respeito dos benefícios, para falar, não tem. Então, a gente precisa olhar para isso, olhar para o marketing sempre, porque ele é a base de sustentação de todo o negócio. Na hora que você para de fazer, morre. E vamos combinar, na internet todo mundo tem que estar. Todo mundo, é obrigatório, virou obrigação. Agora, quais marcas estão em outros meios de comunicação, desenvolvendo outras estratégias mercadológicas? Daí sim ela sai na frente, entendeu? Porque ela não está se baseando só na internet, ela está utilizando de outros recursos para tornar a marca dela muito mais forte. Sim. E eu vejo, e até tem hoje, né, muitos CEOs de empresa que estão ficando cada vez mais presentes nas redes sociais, Sim. porque as pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então eu vejo, porque antigamente, né, na indústria principalmente, a hierarquia era muito grande do CEO pro chão de fábrica. E hoje em dia eu tô vendo que quando o CEO ele tá se mostrando mais na internet, mostrando que ele é humano, tá aproximando muito mais isso. Você tá vendo isso daí nas empresas? Sim, muito, demais. Hoje em dia a palavra é essa. É conexão, aproximação. O Kotler lançou até um livro recentemente, né? Age to Age,
que é de pessoa para pessoa realmente, onde a gente tem que ter um olhar muito mais apurado, muito mais empático naquilo que cada um precisa. Sim. Então, as pessoas que se conectam com a sua história, se identificam com a sua história, vão se conectar a você. Na minha empresa eu não tenho nem Instagram. Eu uso mesmo a marca Letícia Nigro, né? Pra vender, pra expandir minha voz. Porque eu entendo que as pessoas se conectam com a Letícia Nigro, Sim. não com a Estuária. Eu também, é só a minha rede social mesmo. Eu não tenho uma focada na empresa. Ali sou eu, naquilo que eu faço. Porque hoje as pessoas estão cansadas, né, Então. Sâmia? Você pega um perfil de uma empresa, exceto de algumas, tipo a Red Bull, que é muito legal assistir os vídeos da Red Bull. Mas você ficar postando lá conteúdozinho de produto, as pessoas não querem, elas não querem comprar produto. Eu vejo muito isso. Eu falo para os meus clientes, eu falo, gente, se cigarro, cerveja, cocaína vende, qualquer coisa vende. A gente só precisa acertar a comunicação. É verdade. É isso que eu falo. Quando eu comecei meu negócio, eu focava muito nisso. Eu falei, gente, eu tô errada. Porque as pessoas precisam do meu produto. As mulheres precisam do meu produto. Só que eu não sei comunicar que elas precisam do meu produto. Sim. Então não é que aí foi a minha virada de chave para conseguir começar a valorizar que não, meu produto é real bom demais. Ele entrega, só que eu não tô conseguindo comunicar o quanto ele é bom. Então eu preciso trabalhar a comunicação, eu preciso trabalhar marketing e eu preciso fazer o storytelling desse produto. Sim. Porque é real isso. Eu juro, eu falo, gente, o storytelling de um produto ruim, alto em sódio, tá lá escrito alto sódio, alto gordura, eu compro. Tipo, o produto tá falando que é ruim, eu compro. Por que o bom não vende? Exato, é isso mesmo. É isso. Total. Saber comunicar. E com o público que você quer que consuma o seu produto. Exatamente. É acertar o público. Isso. Quem é o cliente ideal. É. Quem é o cliente ideal. É isso mesmo. Porque eu demorei muito para conseguir chegar no público que eu quero. Porque o meu produto é muito high ticket. Então, eu ajudo muitas pessoas que realmente não têm condições de comprar o meu produto. Mas antes, como eu não conseguia acertar o lead, eu perdia realmente muito tempo com pessoas que não tinham poder aquisitivo para comprar o produto. E aí, erros e acertos, né? É isso aí. É estratégia, daí você vai definindo. Exato. E os testes, o quanto que é Só importante teste. testar. Sam, a minha palavra da vida é teste. Eu nunca imaginei que ia ser. Eu falei, não é teste, 4 semanas, teste. Gente, testa, vai, testa. Uma hora vai dar certo. Exatamente, é isso mesmo. Vendas é teste. Também. É você implantar as estratégias, analisar durante a ação. Tá dando problema, você não vai esperar terminar o prazo que você tinha determinado para fazer mudança. Você já faz a correção de rota e vida que segue. Olhou, aquilo não deu certo, é aquilo que a gente não vai fazer. Próximo, né? Sim. Next. Você vê muita falta de consistência nas empresas. Por exemplo, a estratégia é essa. Mas aí, no meio do caminho, já muda a estratégia. Nossa, tem empresa que acontece isso. Eu te falo porque parte minha existe isso. Tá. Então, quando eu era líder, tinha fábrica, eu não sabia o porquê. Hoje já tenho muito desenvolvimento pessoal para isso. Mas assim, a gente tinha uma meta. A gente tinha estratégia definida. Eu precisava mudar. Todo dia uma coisa nova. Aí hoje eu mantenho a consistência. Segunda é isso, terça é isso, quarta é isso. Mas eu enlouquecia as pessoas. Eu ia falar isso. Você deixava seus colaboradores malucos. E eu não tinha noção. Eu não tinha noção, porque uma hora eu queria A, depois eu queria B, e de repente eu queria Z. Aí volta pro A. Você vê muito isso? Ou eu era muito... Muito eu não vejo, mas tem empresas que eu conheço e até mesmo que eu trabalho, eu falo, pisa no freio, vamos, né, pra gente reduzir, acontece sim. Não, eu falo, seja menos, toda hora, seja menos. Foca. Aí hoje, quando alguém tá criando um produto, a pessoa, tipo, igual eu, né, tá criando o produto A, nem vendeu ainda, já tava pensando, eu falei, para, é um produto.
um produto bem vendido. Isso. Quando ele tiver já no estágio de maturação tudo, aí você começa a criar outro produto. Porque na fábrica, a gente tinha mais de 33 mil produtos cadastrados. Eu nunca mais quero viver isso. Nunca mais. Então, hoje, seja muito menos. E aí, hoje eu consigo. Hoje eu tenho um excelente produto. Aí eu presto consultoria de negócios também, mas eu tenho meu produto, o programa Raízes Financeiras. É isso que eu tenho. Ah, não, você tem que fazer um produto. É esse produto que eu tenho. Ele é um ótimo, excelente, extraordinário produto. Porque senão eu queria criar um monte de coisa. E aí bagunçava a cabeça do vendedor. Tá. Por isso que eu te pergunto se você vê muito isso daí no Não, eu mercado. vejo. Mas vai ter um momento onde você vai aumentar seu portfólio. E aí você vai manter esse excelente produto e vai ter outros. E aí você precisa comunicar a sua equipe que vai se preparar para vender esse outro. E aí tem que ver qual que é... Letícia, tudo é intencionalidade. Tá. Qual é a sua intenção? Com esse produto que você tem hoje, qual é a sua intenção com ele? Então, o que é a intenção? É o objetivo. Você vai entender quem você quer atingir, por que você quer atingir, por que ele faz sentido para você. Nada vai te impedir de você criar um outro produto. Só que esse objetivo ele vai ter que ser diferente. E é isso que é o propósito. Diferenciou, o público pode ser o mesmo, mas o resultado final é outro. Tá tudo certo você implantar. Agora, o que não pode é você ter um produto apenas, e aí você utiliza uma estratégia para vender, aí de repente você nem chegou na maturação dela para entender se ela vai dar resultado ou não. Não, muda a rota porque eu já vi que isso não deu resultado. E aí você fala, calma, vamos testar mais um pouco para verificar se é realmente isso. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Não é você divulgando hoje que você vai ter o resultado amanhã. Então, como que era, que agora já vamos falar assim, como que era antigamente, tá? As propagandas iam para a TV, elas não apareciam apenas uma vez. E eu luto muito em relação a isso nas redes sociais também. Eu não tenho nenhum estudo comprovado nas redes sociais em relação a isso, mas você vai entender a minha ideia. Vamos falar. Novela, horário nobre, onde estavam as grandes marcas, custando uma fortuna, 15 segundos aparecendo. Aparecia só uma vez? Não. Aí entrava no jornal, aí depois ia pra novela, aí passava no intervalo 1 da novela, no 2, no 3, e amanhã repetia, entendeu? Então, se você fizesse 2 vezes na semana seguinte, a campanha era a mesma. E aí, qual que é a ideia? Tá, aquele que já entendeu o valor de início, falou, nossa, era isso que eu tava procurando, só não sabia quem oferecia, já vai comprar. Agora, tem aquelas pessoas que precisam ser convencidas de tal. E não vai ser na primeira exibição que você vai conseguir ter retorno. Então, ela vai te ver uma vez, ela vai te ver 2, ela vai te ver 3, ela vai te ver 4, vai te ver 5. E é na 6ª vez que ela vai falar assim, deixa eu procurar. Sim. Tá aparecendo demais isso pra mim? Eu acho que faz sentido. Só que aí, as pessoas, eu acredito que elas estão muito ansiosas. Então assim, troca. Só que daí você tá mudando tanto a sua comunicação, porque parece que é uma coisa nova que você tá divulgando a todo momento. Sim. Essa é a sensação que eu tenho, Então, isso daí é real no marketing digital, e te digo que eu passei por tudo isso que você falou. Porque o que acontece, como eu sou a especialista, a minha cabeça vai de A pra Z, pra Marte, pra Júpiter, Saturno, pra Plutão. O que eu fazia com a minha audiência? Levava ela junto e, tipo, confundia. Aí, depois de 3 anos no digital, eu realmente entendi que eu tenho que falar sobre o mesmo assunto de uma diferente forma todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Então, por exemplo, eu sou consultora também de negócios sistêmico. Eu não falo disso no meu Instagram. Então, tem um monte de coisas que eu faço que eu não falo no meu Instagram. Porque no meu Instagram é programa Raízes Financeiras. Raízes Financeiras. Raízes Financeira. Toda decisão financeira e emocional. É isso. Isso já tem estudos no marketing digital. Que você tem que falar a mesma coisa todo dia. Tem várias pessoas no digital que cresceram muito só com um produto.
E aí, o que eles fazem? Que é o que eu faço. Você tem um produto e ele continua falando só daquele produto, e aí ele tem esteira de produto, mas ele Isso. não divulga a esteira de produto. Ele vende para quem... O principal. E aí, quem tá nesse daqui vai comprar os outros. passa para outro para continuar na recorrência. Sim. Para a pessoa te identificar, nossa, raízes financeiras, toda decisão financeira e emocional, Letícia. É isso. Então, sim, a sua percepção é, do meu ponto de vista, correto. E tem estudo disso daí no digital. Tá, porque você entende? Sim. Gente, não é possível, a mente humana não mudou tanto Não, assim. não. Para falar que todos os especialistas do passado, todos os cientistas, joga fora e vamos construir algo novo. Letícia, você vai me desculpar, mas eu vou fazer um comentário aqui com você. Não, fica à vontade. Que eu vi na rede social, eu achei o maior absurdo da face da Terra. E eu falei assim, não, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E eu fui ler os comentários e foi onde me aliviou. Pegaram a análise SWOT e jogaram na lata do lixo. Como falou assim, esqueça a análise SWOT porque ela não funciona mais. Nossa, eu faço muito SWOT pessoal. Entendeu? Então, assim, no pessoal, no empresarial, a análise SWOT, ela tá mais viva do que nunca. Total. E eu falei assim, gente, como é que alguém aceita isso? Porque na internet é muito isso. Vem a comunicação e você não pode engolir tudo aquilo que você vê. Você tem que ter uma análise crítica para saber o que é certo e o que é errado. E que, infelizmente, no mundo que a gente está vivendo hoje, não é todo mundo que tem. Né? Não é todo mundo que teve oportunidade para ter uma análise crítica das coisas. Então, na hora que eu vi isso, e aí eu entrei nos comentários. E eu falei, não é possível que tenha alguém que compactue com essa informação. E graças ao bom Deus que veio uma enxurrada de gente falando que absurdo é esse que vocês estão matando a análise SWOT. A análise SWOT está mais atual impossível, porque ela não é algo engessado, e é uma você vai olhar a atualidade. Cientificamente comprovada. Exato, entende? Então, quer dizer, não dá pra gente pegar os cientistas que construíram tudo isso, Sim. eliminar tudo que eles fizeram e falar, vamos construir algo novo. E o quanto que a gente está vendo nomes diferentes para coisas que foram criadas há décadas atrás. Sim. Entende? Então, gente, vamos... Eu olho e falo assim, que absurdo. Tá, estão contando essa história de uma maneira totalmente diferente. Por isso que eu acho que é importante, sabe, a gente se posicionar, sabe? No que a gente acredita, no que a gente acha que é certo. Ontem mesmo teve a questão do Roberto Justus com a filha dele de 5 anos, não sei se você viu. Vi. Que é um absurdo. Sim. Porque a menina, ela tava com uma bolsa de 14 mil reais. E tem valor para a família dele, qual é o problema? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem, onde que tá o problema nisso? O empresário paga imposto, ele é um ótimo líder, eu tenho uma colega muito próxima que trabalha com ele. Qual que é o problema? Aí você vê uma enxurrada de julgamentos, de gente querendo falar que vai matar. Gente, é uma menina de 5 anos. Exato. Então, e é por isso que eu acho que é importante a gente se posicionar. Sim. A gente tem que se posicionar. Não para defender ou não o Roberto Justus, eu nem conheço ele pessoalmente, mas a história, onde ele quer gastar o dinheiro dele, onde eu quero gastar meu dinheiro, é o meu problema. Exato. É meu problema. Agora, se tem uma pessoa que tá gastando muito dinheiro e ela tá aqui, tá endividada, tudo, e ela quer continuar nisso... problema da pessoa. Exato. Tipo, não é? Não é. Cada um com o seu. Cada um cuidar, com o seu. olhar pro seu então, problema. eu vejo muito isso daí nas redes sociais, porque quando a gente julga, é um espelho do que tá passando pra gente, né? Exato. A pessoa que tá ali julgando, ela que queria dar a bolsa de 14 mil pra filha. Exato. É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito. Muito cuidado com essa questão. E para a gente finalizar então esse bloco, qual que para você é a mentalidade que mais atrapalha uma mulher na hora de cobrar? E por que eu tô te perguntando isso? Toda semana na minha caixinha de perguntas vem uma mulher falando que ela tem dificuldade em cobrar, ela tem vergonha de cobrar, ela tem medo de cobrar o trabalho dela. Seja nutricionista, ela tem medo de aumentar o preço. Seja... ela tem medo de cobrar. Qual que é a mentalidade para você que mais atrapalha? Eu acho que é a mentalidade da escassez, no meu ponto de vista. Porque se ela não tá sabendo cobrar, é porque ela tá achando caro aquilo que ela tá oferecendo. Então, talvez ela não pagaria o preço que ela acha, né, que ela cobra, e daí ela acaba ficando com vergonha de cobrar. Então,
Eu acho que é muito necessário mudar essa mentalidade e também a questão, eu acho que existem várias, né, Letícia? Sim. A do não merecimento também, o quanto que isso envolve, achar tanto conhecimento que as pessoas têm e não valorizam, sabe? E daí acham que, ai, como que eu vou cobrar? Eu falei, poxa vida, olha o quanto você batalhou, quanto você lutou pra chegar onde Valoriza a você história, chegou. né? Eu escuto muito delas, que às vezes elas falam, ai, mas a pessoa não tem condição, a pessoa não tem isso. E aí, na minha opinião, é uma postura de arrogância, né? Porque você tá querendo dizer que a pessoa não dá conta de pagar aquele serviço. É, E às vezes ela quer vender o carro, porque ela precisa do seu serviço. E não cabe você julgar ou não. isso. E também não cabe você a ficar mudando o seu valor para atender uma necessidade que a pessoa não pode pagar. Totalmente. Você pode ter o altruísmo, você pode fazer o bem, você pode pegar alguém para fazer uma mentoria, você sabe que isso é uma troca também, né, de uma maneira gratuita, tá tudo certo, não tô falando isso. Mas se você ficar baixando o valor do seu produto, você se desvaloriza. Total. Eu sou uma consultora hoje que eu tenho um valor no mercado. Ah, eu tô te achando muito cara. Ok. Talvez o meu conhecimento não seja para aquilo que você necessita no momento. Tá tudo certo. Busque alguém mais barato, mas eu não vou desvalorizar toda a minha história, tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi. Sim. Eu concordo, eu sou super contra desconto. Super contra, não dou desconto também, esse é o meu valor. Às vezes tem mulheres que falam, ah, não tô no meu momento, daqui 3 meses eu tô, e elas voltam. Daqui 3 meses eu tô no momento, mas a gente tem que também ter uma questão do posicionamento, sabe? O alto valor, valorizar o que a gente faz. O altruísmo eu acho que ele é muito importante, Sim, só que tem que ser com a intenção, como você falou, né? exato. Se a minha intenção é fazer o trabalho voluntário, fazer essa troca, ela é ótima. É. Mas quando eu dou o desconto achando que a pessoa não vai ter condição de pagar, aí já entra num lugar de arrogância. Sâmia, muito obrigada. Então vamos parar por aqui e vamos para o próximo bloco, onde a gente vai finalizar falando de estrutura, expansão e leveza, porque sim, gente, o negócio que sustenta quem você é pode ser leve e não o contrário.